denúncias bombásticas e impactantes sobre a principal confederação de futebol da América Latina, Tim. Como é que você recebeu essas denúncias feitas pela revista Piauí, na reportagem da revista Piauí, reportagem especial deste mês de abril? Como que você viu essas denúncias que mexeram talvez aí com as estruturas do futebol brasileiro, meu amigo Tim Winkler? Boa tarde. Eu não consegui pegar a revista Piauí ainda, mas do que eu estou sabendo, nada aí me surpreende. A grande conclusão de tudo isso é que a estrutura... É difícil organizar futebol num país no tamanho de um continente. Isso seria um desafio para qualquer um. Mas o modelo que a gente tem agora, com tudo baseado nas federações, eu acho que não combina com a excelência. A gente precisa muito de fortalecer futebol no nível dos estados. Isso tem que ser fortalecido. Mas os interesses disso são diferentes, distintos, dos interesses do futebol no nível de elite no Brasil. A mim parece que a gente tem um sistema onde o rabo está balançando o cachorro, né? O arcaico leva vantagens políticas e leva vantagens também financeiras. E minha grande dúvida é por que os grandes clubes do Brasil, com milhões de torcedores, aceitam fazer parte da estrutura que não serve mais, né? E talvez um benefício da época de SAF, que traz prós e contras, mas um benefício é um modo de pensar mais racional sobre a organização de futebol no nível de elite. Uma vez que você tira a renda que vem do futebol da elite, não tem jorrando a quantidade de dinheiro que a gente está falando na reportagem de Piauí. Tim, eu vou resumir aqui para você, para o Andrei, para todo mundo que está aqui assistindo. Imagino que muitas das pessoas que estão aqui conosco já leu, né, teve um pouco mais de acesso a detalhes dessa reportagem, mas a reportagem do Alan de Abreu, o repórter Alan de Abreu, deixar registrado aqui o nome do repórter que fez o belíssimo trabalho de denúncia, fala principalmente sobre a farra de gastos da CBF nesta gestão de Edinaldo Rodrigues, que começou em 2021. E aí ele abre a reportagem falando justamente sobre os 49 convidados que a CBF bancou durante as 3 semanas que a seleção brasileira esteve viva na Copa de 2022, que aconteceu lá no Catar. E dessas 49 pessoas, e aí nesse pacotão de 49 pessoas que foram bancadas pela CBF, num gasto de aproximadamente quase 3 milhões de reais. Estiveram personalidades da música, personalidades, enfim, muitos políticos também, alguns jornalistas lá da Bahia, de onde o Edinaldo Rodrigues ele é da cidade de Vitória da Conquista, na parte sul do estado da Bahia, enfim. E aí a reportagem fala sobre isso, né? E contrastando aí esses muitos gastos, para além, obviamente, dessa questão da Copa do Mundo, alguns outros gastos pessoais, como gasto de moradia do próprio Edinaldo Rodrigues, gastos que ele acabou também autorizando o pagamento para algumas outras pessoas que não fazem parte da CBF e em assuntos que não estão ligados ao futebol brasileiro. E tem também o fato de que ele não tirou do papel uma proposta que poderia hoje fazer com que a gente aqui, Tim, como fizemos em outros programas, Andrei, reclamasse muito menos da arbitragem, coisa que a gente ainda vai fazer no programa de hoje, porque houve uma proposta para a criação de um centro de treinamento, né, vamos colocar assim, da arbitragem, para a gente tentar padronizar as marcações, para a gente qualificar os nossos árbitros, que essa proposta girava aí na casa dos 65 milhões de reais para a construção desse prédio, enfim, de todo esse projeto, coisa que acabou não acontecendo. Em contrapartida, já que a CBF falou que não tinha dinheiro para pagar esse projeto,
o nosso querido Edinaldo Rodrigues aumentou de 50 mil para 215 mil reais mensais os salários dos presidentes das federações estaduais. E aí, com isso, né, chegamos ao que aconteceu no fim do mês passado, né, que ele foi eleito por aclamação com 100% dos votos, tanto dos presidentes de federações quanto dos presidentes e CEOs dos clubes, tanto da Série A quanto da Série B. E, enfim, toda uma questão, André, eu queria ouvir você nesse tema. Você já recebeu um reajuste de 300% no seu salário, André Hitchcock? Cara, não, mas se o pessoal da Trivela aí quiser fazer a boa, se eu tivesse poder de barganha dos dirigentes de federação, se eu tivesse que votar no presidente da Trivela, de repente eu ganharia esse tipo de reajuste, né? Eu acho que tem várias questões aí nessa reportagem. Primeiro, a reportagem em si, eu acho que a mídia se desenvolve para um meio mais audiovisual, e o impresso, o texto perde força, a gente tem algumas consequências. Uma delas é que os veículos de imprensa acabam virando parceiros das federações por causa dos direitos de transmissão, que são o grande negócio do futebol. Então eu acho que é muito importante que veículos de jornalismo geral, como a Piauí, que faz um dos melhores trabalhos jornalísticos do Brasil há muito tempo, olhem para o futebol também, porque a maior parte dos jornalistas do Brasil está empregada por meios de audiovisual e os mais qualificados estão em veículos que detêm direitos de transmissão. E sem acusar ninguém, mas a gente sabe que quando você compra um direito, você se torna parceiro de uma federação, e isso, evidentemente, interrompe a linha editorial de cada veículo. Por isso que é bom quando a gente tem um olhar de fora. E também, não só isso, assim, eu acho que a gente se sensibilizou um pouco pro absurdo que é a gestão do nosso futebol. A gente está tão acostumado com isso, porque as coisas acontecem todo dia, que a gente vai se sensibilizando. Então é bom quando vem um cara de fora do mundo do futebol, como Alan de Abreu, que faz um trabalho incrível em várias outras áreas do jornalismo e dá esse choque de realidade pra gente, que é tipo, cara, por que vocês não estão falando sobre isso? Tive que vir eu aqui da Piauí, uma revista que não cobre futebol, falar isso para vocês. Isso é o primeiro ponto. O segundo é que para mim ficou evidente que quando a gente olha tudo isso, a gente pensa, putz, como é ineficiente a CBF, como é varzeada a CBF num mundo cada vez mais profissional. Mas eu acho que é o contrário, assim, eu acho que quando a gente entende para que serve a CBF e com que propósito ela foi montada, você percebe que ela é um projeto extremamente bem sucedido. É porque a gente olha como público e como imprensa, com a ideia de que a CBF é a entidade que vai gerir a seleção brasileira e o futebol brasileiro da forma mais eficiente possível. E aí a gente fica decepcionado com o resultado. Se você compreende que a CBF, a gênese dela e depois o desenvolvimento dela com o Ricardo Teixeira, com a chegada dos contratos publicitários, você entende que ela é uma entidade que serve para manter a estrutura do futebol no mundo cada vez mais profissional e globalizado na mão de alguns coronéis regionais e ter dinheiro, ganhar dinheiro e usar a seleção brasileira e esse item cultural que é o futebol no Brasil como uma forma de capitalizar para si sem perder o poder, você entende que a CBF é extremamente bem sucedida. A CBF está lidando com desafios, esse modelo de negócio está lidando com desafios que nunca lidou, que são as SAFs, que é um cara como o John Textor, que vem de um outro país e encontra esse ecossistema, que é o City Football Group, que vem de outro ecossistema, sem dizer se é melhor ou pior, mas que não entende o que está acontecendo, tem que lidar. E mesmo assim, o Edinaldo consegue, com um monte de manobras, se manter no poder por aclamação. Eu acho que nesse sentido, entendendo que a CBF é um órgão para ganhar dinheiro e manter o poder dessa rapaziada, ela é extremamente bem sucedida, porque é muito difícil fazer o que esses caras fazem. E é isso que a reportagem da Piauí mostrou tão bem. Como, diante de um cenário cada vez mais globalizado, em que tudo é questionado, em que você tem clubes que são associativos, mas que são extremamente poderosos, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, etc. E clubes que são SAF, cada um de um lugar do mundo, tendo que lidar com isso. E todo mundo se dobrando ao Edinaldo, porque não há outra alternativa, você entende que a CBF é extremamente bem sucedida. A ideia dela, o projeto dela é só diferente do nosso. Eu vou pedir licença aqui para falar o seguinte, eu vou compartilhar que eu sou da escola do Tim Vickery, assim, lendo a reportagem da revista Piauí e com o background que eu tenho de ter nascido em Salvador, ter morado em Salvador durante 27 anos da minha vida, eu me surpreendi muito pouco com qualquer coisa que eu tenha lido na reportagem do Alan de Abreu, assim. Para mim foi só mais um dia que eu peguei para ler uma bela reportagem escrita. E aqui eu não estou questionando a qualidade do trabalho, eu estou falando que as informações que foram passadas, para mim, não me surpreendeu muito, porque eu vim da realidade onde Edinaldo Rodrigues foi presidente da Federação Baiana de Futebol por 18 anos.
Ele entrou na Federação Baiana de Futebol, eu tinha 10 anos. Ele saiu da Federação Baiana de Futebol, eu tinha 4 anos que eu me formei em jornalismo. Então foram 18 anos que ele ficou comandando a Federação Baiana de Futebol, e a pessoa que fica 18 anos comandando a mesma organização esportiva, sendo eleito e reeleito sucessivas vezes, deve ter um poder de persuasão grande a ponto dele conseguir fazer a mesma coisa na CBF, só que agora com um orçamento talvez de R$1 bilhão para, enfim, fazer o que tem que ser feito, né? Como o Andrei falou, o projeto da CBF sendo executado do jeito que ele foi talvez programado para ser executado.